Boa tarde a todos os ouvintes, ao senhor também. Assim, foi na quarta-feira à tarde, a Casa de Saúde recebeu uma notificação da Secretaria de Saúde do município que a gente teria que verificar os prontuários de agosto, do mês de agosto até o mês de novembro, procurando esses casos de microcefalia. Na Casa de Saúde, de agosto até novembro, eu detectei 12 casos de microcefalia, onde 2 são das cidades do Ipu, 3 são das cidades de Hidrolândia, outros, aí tem aqui outras cidades, como Guaraciaba, Nova Russas, Croatá, Pires Ferreira e Carnaubal. Do Pires Ferreira foram detectados exatamente um caso. Hidrolândia, como eu já falei, foram 3. Guaraciaba do Norte foram 2 casos. Nova Russas, 1. Croatá, 2 casos. E Carnaubal, 1 caso. Por que a gente está falando das outras cidades? Porque a Casa de Saúde, ela abrange essa região toda, né? A gente atende todos esses passos, todas essas gestantes. Elas vêm ter cesárea normal, parto cesárea, parto vaginal com a gente, né, aqui. Então, foi detectado esse caso. Na mesma hora que eu detectei, fui imediatamente para a Secretaria de Saúde falar com a Lidiane, que é da Vigilância Epidemiológica. Eu levei os prontuários e preenchi o papel que ela me mandou. Preenchi lá com ela, na frente dela, mostrei os prontuários, voltei à Casa de Saúde, fiz uma relação e mandei para ela, que é a mesma que eu estou mostrando aqui o senhor, né, com os nomes. E eu perguntei a ela com relação, porque você agora tem que ser notificado no Ministério da Saúde, no site. Mas só que não tinha como a gente notificar esses casos. Ela ia entrar em contato com o Ministério da Saúde, com a Secretaria do Estado e eventualmente com a Secretaria, com o Ministério da Saúde, para poder informar esses casos. Mas a partir de agora tem que ser todos notificados. O que é que vai acontecer? Eu vou, assim que nascer a criança, que for criança de 37 semanas para cima, que tem o perímetro cefálico de 33 para baixo, é considerado microcefalia. A gente diz que é considerado microcefalia. Como assim? A gente vai ter que fazer o exame para detectar se é microcefalia mesmo, entendeu? Mas a gente já dá como uma microcefalia. O que é que pré-estabelece a suspeita, doutora? É justamente o perímetro cefálico de 33 para baixo. O crânio com esse tamanho. O crânio com esse tamanho, viu? Que a gente, assim que a criança nasce, a gente é feito essas medições. A estatura da criança, que é o comprimento, o perímetro do tórax, o perímetro encefálico, é tudo feito, e o peso. Mas o que vai detectar é o perímetro cefálico da criança. Então, a partir do momento que a gente detectar aqui, de 33 para baixo, eu vou ter que colocar no sistema, se for do município do Ipu, comunicar a secretaria, para comunicar o PSF dessa paciente, para começar a acompanhar ela. E das outras cidades, com certeza também vou estar comunicando a Secretaria de Saúde. Mães que têm essa suspeita, esses casos, doutora, requer um maior acompanhamento? Tem que ter um acompanhamento rígido com elas. Com elas não, com a RN, né? Porque aí a gente vai acompanhar conforme como é que vai se manifestar a hidrocefalia nesse paciente, porque a hidrocefalia, se ela for bem aquela hidrocefalia mesmo, como é que eu posso dizer, bem abrangente mesmo naquela criança, a criança não vai conseguir fazer alguns movimentos físicos sem a ajuda de outro paciente, como ela não vai andar, as eliminações fisiológicas, ela não vai conseguir fazer só, ela não vai conseguir se alimentar sozinha, ela vai ter déficit neurológico, viu? Ela tem capacidade neurológica. Por que é incapacidade neurológica? O que acontece? A microcefalia, o crânio da gente, ele tem um crescimento apropriado, a calota craniana, que é para poder o cérebro poder crescer dentro dele. Nesse caso, aí os ossos da calota craniana, eles vão se fechar antes do tempo. O que é isso? Impedindo que o cérebro, ele cresça, para ficar no tamanho adequado. Por isso que vai ocorrer esses déficits, né, de alguns movimentos do paciente. Mas aí, cheguei a ler, né, fui pesquisar alguns artigos e tudo. A microcefalia, ela não tem cura, ela é como a diabetes, não tem cura. Ela tem tratamento. O que é o tratamento? É para amenizar as consequências dela, mas cura jamais vai ter. Só quem tem hidrocefalia pode ter, quem tem microcefalia, pode ter hidrocefalia, que é um excesso de líquido no crânio, que vai ter que colocar uma válvula nessa criança. Quer dizer que ainda pode acarretar outros problemas? Pode acarretar hidrocefalia. A maioria quem tem microcefalia, a maioria pode ter hidrocefalia. Então, até 2 meses de vida,
vida, tem pacientes que fazem a cirurgia, que essa cirurgia ela vai afastar os ossos da carlota craniana para que o cérebro possa crescer. Mas o paciente vai ficar curado? Vai não. Vai ajudar no crescimento do cérebro, mas a cura não vai ter. Ele vai continuar com microcefalia, viu? Porque assim, é muito difícil, né? Porque nosso cérebro ele tem que crescer para poder ter as funções, porque nosso cérebro é dividido, tá em caixinhas, né? Cada caixinha dele tem uma sua função. A função da fala, a função da visão, a função locomotora, fisiológica, é todos isso. Então, nesse caso aí, as crianças vão ter esse déficit, por conta que o cérebro não vai poder crescer. Com a microcefalia, todas essas funções são comprometidas. São comprometidas, viu? Doutora Amanda Martins, esses problemas, podemos chamar assim, de doença não, problema. Como é que nós podemos denominar? Qual seria o termo adequado? Vamos dizer, essa anomalia ela era considerada rara. E agora nós temos aqui, pelo menos nas cidades atendidas, nas cidades as quais recebem a cobertura da Casa de Saúde São Sebastião, 12 casos. Isso já é, de certa forma, alarmante, né? Porque era uma anomalia considerada rara. E no Ipu, 2 casos. Motivo de preocupação, né, doutora? Sim. Teve um mês que a gente teve 10 partos e 5, a metade foi diagnosticado hidrocefalia. Meu Deus do céu. Isso foi o mês de novembro. O mês de novembro foram feitos esses 10 partos e 5 foram com hidrocefalia. A confirmação, quem dará essa confirmação de que eram casos mesmo de microcefalias? Quem baterá o martelo, digamos assim? Vai ser assim, a gente já... Qual o procedimento que é feito? Pois pronto, a gente já comuniquei à secretaria, né, saúde aqui do município. A secretaria, os casos do Ipu, ela vai ter que ser feito um exame para detectar e vai começar a acompanhar, né, essas crianças. E dos outros municípios, acredito eu que a secretaria de saúde daqui do município de Ipu irá comunicar às outras secretarias para poder acompanhar esses pacientes. Hoje mesmo, vou ligar para a secretária de Pires Ferreira para acompanhar um caso que provavelmente eu tenho mais ou menos 90% de certeza que é uma microcefalia. Porque a criança já nasceu? A criança já nasceu, ela esteve aqui internada com a gente, né? E pelo que eu vi, porque a gente vê algumas... como é que eu posso, deformidade na carlota craniana da pessoa, tipo abalamento nas frontelas, frontal, tem algumas coisas que a gente vê, e eu vou comunicar à secretária, eu já tinha notificado essa paciente, mas agora eu vou entrar em contato com a secretaria o mais rápido possível e na casa dela, mas eu já orientei ela a ir na Secretaria de Saúde do Pires Ferreira. Essas crianças, evidentemente, que irão nascer, doutora Amanda, elas terão um difícil convívio social devido a essa anomalia, devido a essa deficiência? Assim, toda criança... Depende de cada caso? Toda criança especial, dependente de qualquer microcefalia ou de outras doenças, elas têm um convívio assim, meio assim, restrito à sociedade, por conta que é uma criança que ela vai ficar em casa, que ela não vai conseguir andar, como é que ela vai brincar? Aí vão ter que ter escolas adaptadas para essas crianças, né? Aí o município vai ter que olhar isso aí, porque nem toda cidade tem escolas apropriadas para crianças especiais. Eu tava lendo, tem 2 casos raros de uma doença rara que eu não tô me lembrando, em Ipueiras, e a criança não tá indo para a escola por conta que não tem a escola adequada para ela. Aí é difícil, né? Isso aí vai ter que depender da parte do município. Estamos aqui com a doutora Amanda trazendo essas informações, essas explicações muito importantes sobre a microcefalia. E com relação a esse período que nós estamos vivendo, esse período crítico, inclusive desse surto de microcefalia em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, Nordeste, Ceará e na nossa região e no Ipu. Quais as recomendações para as futuras mamães? A recomendação seria, como tá passando na televisão, que não engravidar, né? A pessoa quer engravidar, toda mulher, o sonho da mulher é ser mãe, mas a gente tá recomendando que não engravide. Pelo menos nesse período. Pelo menos, nesse período eu peço a todas as mães, ou todas as mulheres que pretendem engravidar, esperar, porque pode correr o risco de seu filho nascer com microcefalia, por conta desse mosquito, né? O Aedes aegypti, que tá causando a zika. A maioria dos casos é por conta dele. Está relacionado mesmo à zika? Assim, eu não cheguei a investigar as mães se tiveram a dengue ou a zika, né? Se elas chegaram a ter. Mas pelo estudo que está sendo feito pelo Ministério, o estudo que o Ministério fez está relacionando a isso à zika, né? Só que os casos que eu identifiquei aqui na Casa de Saúde, não tem como eu lhe dizer que foi relacionado à zika. Mas a maioria está sendo relacionada ao Aedes aegypti. E é um inseto que, para a gente poder combater,
porque depende da própria pessoa. Porque o que é que adianta eu fazer por onde não ter o Aedes aegypti na minha casa e meu vizinho não fazer? Aí tem que ser um consentimento mesmo da população. A doutora diretora presidente aqui da Casa de Saúde São Sebastião divulgou esses casos, inclusive que mexeu com todo mundo, despertou a nossa preocupação. E alguns veículos da imprensa publicaram a matéria que a doutora tinha divulgado casos falsos de microcefalia. São casos falsos? O que a senhora tem a dizer? A senhora que vem fazendo esse acompanhamento, doutora Amanda? Assim, para a pessoa poder dizer se é caso falso ou não, ela teria que ter olhado os prontuários junto comigo, porque quem analisou os prontuários foi eu que analisei os prontuários. E, como eu disse, como tá lá, quem quiser olhar, ela abre o site do Ministério da Saúde, onde ele vem dizendo, passe gestante, protocolo que vem dizendo que gestante com 37 semanas acima, que nasce a criança com PC de 33 para baixo, é detectado uma pré-microcefalia. E para poder ter a certeza 100%, é feito um exame. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz a busca ativa nos prontuários. Na busca ativa eu detectei 12 casos com PC de 33 para baixo. O que é o PC? PC é o perímetro cefálico. O tamanho do crânio. O tamanho da carlota craniana. Falando popularmente. E a semana de gestação que as mães ganharam a criança de 37 para cima. Então isso é uma microcefalia, uma pré-diagnóstico de microcefalia. Para me ter 100% a certeza, tem que ser feito o exame. Aí isso aí vai depender, vai partir de mim? Vai partir da Secretaria de Saúde do município. O secretário de Saúde, junto com a coordenadora de vigilância epidemiológica do município, vai com o médico, o enfermeiro do PSF do bairro daquela mãe, fazer o exame e detectar se é ou não. Mas que a doutora não divulgou casos falsos, ela não divulgou não, porque isso foi feito uma busca ativa nos prontuários. Tanto que eu levei até os prontuários na Secretaria de Saúde. Muito bem, doutora Amanda, não sei se a senhora tem mais algo a acrescentar com relação a esta notícia, esta informação tão preocupante, né? Que mexe com todos nós, com as famílias, porque qual é a mãe que não quer engravidar? Qual é o pai que não quer ter um filho dentro de casa, e nesse período está complicado. A senhora tem mais algo a acrescentar? Tenho sim. Eu tenho a acrescentar, como eu disse como eu falei, que a gente está revendo se não chegar a detectar se as mãezinhas tiveram a zika ou não. Mas eu esqueci de falar se os pais também não tiveram, porque a zika diz que o vírus pode ir no espermatozoide. Está sendo estudado isso aí. Então não pode ser só a mãe que... Pode não. O pai também pode mandar essa anomalia através do espermatozoide. Viu? Aí por isso a gente não tem que investigar só a mãe, investigar também o pai. Então vamos evitar, gente. Eu sei que é bom ser mãe. Eu não sou mãe, mas eu sei que deve ser muito bom você ter um filhinho e tudo. A criança é a alegria de uma casa. Mas esse período vamos evitar. Depois que passar, que tiver tudo controlado, você pode engravidar. A senhora quer fazer uma retificação, doutora? Você quer fazer uma retificação numa divulgação que você fez? Quero, sim. Eu disse que no mês de novembro foram analisados 10 prontuários. Na busca ativa, não. Foram realizados busca ativa em 14 prontuários, onde 5 foi diagnosticado microcefalia. E nesse mês de novembro, um desses que foram notificados, dos 5, um era do IPU. Pois é, eu vou até divulgar mesmo assim, no mês de agosto, eu fiz busca ativa em 7 prontuários, onde 2 deu microcefalia. E em setembro foram busca ativa em 9 prontuários, onde 2 deu microcefalia. E em outubro foi busca ativa em 14 prontuários e 3 deu microcefalia. E em novembro foi busca ativa em 14 prontuários e deu busca ativa em 5 prontuários. Por que só foi analisado esse tanto de prontuário cada mês? Porque foi o tanto de parto que a gente teve aqui na Casa de Saúde. Grande abraço, muito obrigado pelas informações valiosíssimas, doutora. Obrigado você por estar me dando essa oportunidade, né, de falar sobre esse assunto que no IPU, até certo ponto, estava todo mundo leigo sobre esse assunto. Até eu mesmo, né, porque a gente não estava sabendo a gravidade dessa anomalia. Agora que a gente tem consciência e está passando isso para a população, porque nem todo mundo sabe. Então, a gente tem que estar passando isso para a população, tem que estar fazendo campanha e tudo, para poder não ocorrer mais casos no nosso município. Porque como aqui no hospital foram 2, não sei nos outros hospitais. Verdade. Porque se todo mundo divulgasse, era bom para a gente ter uma noção quantos casos são mesmo no município do IPU. Forte abraço, boa tarde. Boa tarde para o senhor também, para todos os ouvintes.